Apresentaram um surdo-mudo a Jesus e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Mestre, eles pediram que o Senhor impusesse as mãos sobre ele. É que ele é surdo e mudo. Éfita. Jesus. Jesus. Não diga nada a ninguém. Eu te proíbo. Deus seja louvado. Jesus faz bem a todas as coisas. Faz ouvir o surdo e falar os mudos. Jesus. Deus seja louvado. Muito boa noite. Estamos aqui em mais uma Madrugada de Bênçãos. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e hoje, sexta-feira, venho estar com você nesse início de madrugada para que juntos nós possamos pedir aos céus as bênçãos que tanto necessitamos, a fim de que nessa conclusão de semana nós possamos nos avaliar, nós possamos nos projetar com a graça de Deus, pedindo a Jesus Cristo que venha em nosso auxílio tornar mais viva a nossa fé. Este é o Madrugada de Bênçãos, um programa feito para você. Portanto, você é protagonista dessa hora. A sua participação aqui faz toda a diferença. É por isso que hoje o nosso tema, ele vem trazer para nós um questionamento que vem colocar fundo no nosso coração a experiência com Jesus. Você reconhece os feitos de Jesus na sua vida? Você é capaz de identificar os momentos nos quais a ação de Deus esteve presente no seu viver? Como nós acabávamos de ver no nosso VT, Jesus curou o surdo-mudo. É o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos. Jesus, ele toca no ouvido do surdo, ele toca na boca do mudo. Aquele homem mudo-surdo estava proibido pela própria natureza de se comunicar, de interagir com o mundo. Os dois sentidos que davam-lhe direito de interagir com o seu redor estavam proibidos, estavam lhe vetados. Ouvido e boca, a palavra e a audição. Mas alguém apresenta aquele homem a Jesus.
E Jesus o toca. Jesus toca na enfermidade. Jesus toca na deficiência. Jesus faz com que ele tenha uma experiência maior. E naquele instante, o que era mudo, surdo, passa a ouvir, passa a falar. E não se contém, mesmo que o Cristo tenha lhe pedido segredo, sigilo, aquele que recebeu o milagre, aquele que fora tocado pelo Salvador, proclama aos quatro cantos aquilo que acontecer em sua vida. Reconhece Jesus como seu Senhor, reconhece Jesus como aquele que vem devolver-lhe novamente a alegria da vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, neste Evangelho, fica muito forte para nós que Jesus, ele não cura somente a enfermidade. Ele não cura somente a surdez e a mudez. Jesus, ele vem devolver àquela pessoa, àquele homem, o direito à vida. Imaginemos uma sociedade preconceituosa, cheia de esquemas, de uma religiosidade extremamente discrepante, que era a sociedade judaica, onde podia-se imaginar, pelo pensamento judaico, que aquele homem era mudo-surdo, dado aos pecados de seus familiares passados, que ele estava pagando. Aquele homem, por ser mudo-surdo, estava fora do convívio, era excluído, não tinha como viver, não tinha como ser livre, estava amarrado. Mas Jesus deu-lhe a chance, a oportunidade dele ser livre, dele voltar a interagir, dele comunicar-se, dele ser aquilo que ele era, gente. Portanto, ser gente, ser humano, é aquilo que Deus quer de nós. As intervenções de Jesus na nossa vida servem para isso, para que nós toquemos no mais íntimo do nosso ser e percebamos quais são aquelas arestas que devem ser sanadas a fim de que o nosso viver seja pleno. É o mesmo Cristo que fala no Evangelho de São João: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Portanto, estar em contato com o Senhor e perceber esse toque amoroso do Cristo em nossa vida, nos devolve o sentido de gente, nos devolve a essência humana e nos reconhecemos amados e amadas por Deus. Da mesma forma, nós encontramos tantos outros exemplos na Bíblia. O próprio Evangelho de Marcos é rico neles. Podemos ver no capítulo 5 de Marcos a cura daquele jovem possuído que vivia fora da cidade, que estava excluído porque o demônio estava com ele. E ele vai até Jesus e diz: o que queres de mim, Jesus? E Jesus o cura. E arranca-lhe a possessão, arranca-lhe o demônio e o coloca nos porcos. E os porcos se precipitam. E aquele homem, a partir de então, torna-se um homem livre, dono da sua consciência, dono do seu viver, dono da sua vida. E o Evangelho continua dizendo: ele não estava mais possuído, não usava mais trapos, não vivia mais acorrentado, mas estava sentado, pensando talvez na maneira como Jesus o encontrou, pensando talvez na maneira com que Jesus o olhara, o mesmo olhar que foi em direção ao mudo surdo de hoje, o mesmo olhar que foi ao encontro da samaritana, o mesmo olhar que foi ao encontro da prostituta arrependida, o mesmo olhar que se dirigiu a Zaqueu, o mesmo olhar que olhou para Mateus, o mesmo olhar que olhou para o bom ladrão. Esse olhar, a nossa alma, faz parte de Deus. É Deus que foca na nossa essência. É Ele que vem nos transformar de modo intenso. E quando nós percebemos a transformação de Deus na nossa vida, nós tomamos uma postura. Nós assumimos um novo comportamento. Nós nos damos a chance de fazer diferente aquilo que achávamos que não podíamos fazer. Quantas vezes você se acha incapaz de realizar coisas? Quantas vezes você sente ou pensa que Deus lhe abandonou?
quantos momentos você murmurou, afirmando que Deus não escuta as suas preces? Quantas vezes você pediu alguma coisa e não foi atendido? E acha que por isso Deus tenha esquecido de você? E talvez seja, a partir dessa experiência negativa, difícil de identificar os feitos de Jesus na sua vida. Porém, se nós formos tomar a nossa vida em mãos, nós vamos perceber que no nosso trajeto, Deus, Ele vem nos dar aquilo que de fato necessitamos. Ele vem oferecer a mim, a você, a cada um de nós, aquilo que é essencial para a nossa vida. É por isso que rezamos o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão da humildade, o pão do amor, o pão do afeto, o pão da alegria, o pão da perseverança. Deus, Ele nos acode a cada dia. Ele vem nos dar aquilo que nós de fato necessitamos e não o que queremos. Portanto, preste atenção na sua vida, observe o seu entorno e veja que muitas vezes o milagre que você necessita, você não tem consciência. Perceba algumas vezes que quando você pede alguma coisa a Deus e ela não vem da maneira que você quer, outro milagre está acontecendo e é este que você precisa. Portanto, perceber e aproveitar de todos os sinais que estão ao seu redor para observar os feitos de Deus na sua vida é necessário. É necessário ir ao encontro desse Jesus através da oração. A oração que se dá primeiramente na Eucaristia, no encontro íntimo com o Senhor, no partir o pão, naquele momento em que o próprio Cristo se dá, se entrega. E aí você encontra-se com aquele bem-amado, o hóspede da sua alma, aquele que vem estar com você. Essa Eucaristia vai lhe transformando internamente e vai fazendo com que você possa desdobrá-la a cada dia da sua vida, desdobrando-a nos pequenos gestos, nos pequenos atos do nosso cotidiano, da nossa vida miúda. E sabe como se chama isso? Eucaristizar a vida. Nós vamos eucaristizando tudo aquilo que está ao nosso entorno. Vamos eucaristizar a nossa família, sendo presença amorosa do Senhor. Porque de fato, quem fez uma experiência íntima com Jesus, quem reconheceu os feitos do Senhor, deixou-se transformar e é agente transformador da sua realidade. Portanto, se você fez essa experiência com o Senhor, deixe-se envolver por ela e seja esse transformador da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu lazer. Como é bonito ser presença de Cristo. Como é bonito perceber que mesmo não tendo aquilo que eu quero, eu tenho o que Deus preparou para mim. E acredite, o que Deus preparou para você é muito melhor do que aquilo que você quer, do que aquilo que você espera. Enquanto seres humanos, enquanto gente, nós buscamos satisfazer as nossas necessidades humanas. E para isso achamos que necessitamos de tantas coisas, talvez o supérfluo em nosso viver. E vamos buscando subterfúgios para sanar as nossas necessidades. Porém, Deus, Ele nos oferece aquilo que é essência. Ele nos oferece aquilo que vem somar com a nossa vida, aquilo que vem ao encontro da nossa identidade cristã, da nossa identidade humana, porque ser gente, ser pessoa, é o nosso propósito de vida. Por isso que nós temos necessidade de sentir, de cheirar, de sorrir, de tocar, de afetar, de ser afetados, afetados com amor, com carinho, de abraçar, de ser reconhecidos. Isso faz parte da nossa humanidade. E só pode fazer isso quem faz a experiência humana. Portanto, quanto mais você mergulhar na sua humanidade, quanto mais você mergulhar no seu eu, quanto mais você ir nas suas raízes, você conseguirá fazer esta experiência com o sagrado. Veja a árvore. Ela só consegue ter uma linda copa se as suas raízes forem às profundezas. Se as raízes forem buscar a seiva lá no fundo, se elas souberem o caminho da água.
Portanto, ir buscar a nossa essência dentro de nós mesmos nos faz encontrar com o sagrado que habita em nós. Portanto, responda essa pergunta conosco hoje. Você reconhece os feitos de Jesus na sua vida? Você é capaz de identificar as maravilhas que Jesus tem realizado no seu viver? Mesmo que Ele tenha feito aquilo que você nunca pediu, mesmo que Ele tenha lhe dado aquilo que você nunca esperava, e mesmo que Ele nunca tenha realizado aquilo que você tanto queria, o querer de Deus não passa pelo nosso querer, porque a ideia divina, ela não cabe na ideia humana. Deus pensa como Deus, não na mediocridade da nossa humanidade falha e pecaminosa, egoísta. Deus, Ele vem ser aquilo que nós necessitamos: força, vigor, impulsionamento, para que nós possamos, junto a Ele, realizar o reino no hoje da nossa história.